Olá, alunos de primeiro ano, tudo certo? Então, espero que estejam bem, com saúde. E hoje, então, a gente vai continuar a trabalhar os povos da Antiguidade Oriental. Já falamos dos povos mesopotâmicos com vocês e hoje a gente vai falar de fenícios e hebreus. Tem já um materialzinho lá para vocês acompanharem, né? Um resumo sobre esses dois povos. Lá também fala sobre os persas, mas os persas trabalharemos em outro momento. Bom, então em relação aos fenícios, vamos começar com eles. Basicamente, lá pelo ano 2000 a.C., mais ou menos, eles se estabeleceram na região onde hoje é o Líbano, tá? Então é importante que vocês conheçam a geografia, deem uma olhadinha lá no mapa, para poder compreender, então, né, esses povos da Antiguidade Oriental. A gente tem que localizá-los, saber onde mais ou menos eles ficavam, para poder entender, né, um pouco sobre a sua cultura, a sua forma de pensar, enfim. Então, no caso dos fenícios, eles se estabeleceram, então, no litoral do mar Mediterrâneo, né, numa região onde as terras não são tão férteis, né, nós não temos aqueles rios, né, como, por exemplo, nos povos mesopotâmicos, o rio Tigre e Eufrates, como no caso do Egito Antigo, né, o Nilo, que esses rios tinham momentos, então, de cheias, no qual o solo, né, ele acabava sendo, digamos assim, recebendo, né, elementos como o humus, que tornavam ele muito mais fértil, né, então, no caso dos fenícios, isso não ocorria. Porém, né, mesmo que o solo não fosse tão adequado, que, bom, havia algum tipo de agricultura, claro, né, todos esses povos se valiam da agricultura, os fenícios acabaram, então, se concentrando mais em outra opção, digamos assim, econômica, que será o comércio marítimo, já que essas cidades-estados se estabeleceram exatamente no litoral do mar Mediterrâneo, certo? Então, esse é um ponto bem importante. Os fenícios vão ter como principal característica exatamente essa perspectiva do comércio marítimo, vai ser o grande, digamos assim, grande elemento da sua economia, certo? Esse comércio marítimo que eles vão fazer, vão se tornar grandes especialistas em navegação, em pirataria também, claro, em constituição, digamos assim, né, produção de navios, né, enfim, uma série de questões, digamos assim, que faz com que os fenícios tenham esse grande diferencial, certo? Bom, eles se organizaram em cidades-estado. Lembra que havia um outro povo da Antiguidade Oriental, nós já falamos, lá dos mesopotâmicos, que também se organizavam em cidades-estado. Alguém lembra? Acho que eu ouvi aí alguém falar, e os sumérios. Ah, então tá certo, é isso mesmo. Os sumérios também se organizavam em cidades-estado. Lembram que é a cidade-estado? Ou seja, é uma cidade, certo? Que funciona como um estado, tem seu próprio governo, suas próprias leis, sua própria economia, seu governante, enfim. Ela é independente política e economicamente. Porém, esses grupos de cidades-estado, eles partilham uma cultura comum, uma forma de pensar, crenças, língua, né? Então, uma série de situações aí que as aproximam, tá? Então, os fenícios também se organizaram dessa forma. Suas principais cidades-estado são Biblos, Tiro, Sidon, Berito, tá? Que hoje é onde é a capital do Líbano, Beirute, certo? Então, são cidades de destaque, né? E, enfim, cada uma delas vai ter as suas particularidades, mas todas vão, digamos assim, depender muito da questão do comércio marítimo, certo? Então, de modo geral, os fenícios viajavam, eram grandes navegadores. De modo geral, quando algum local precisava de algum tipo de instrução, digamos, sobre, né, a questão de produzir navios, etc., chamava-se os fenícios porque eles eram os expertos no assunto. E com isso, eles tiveram grandes trocas culturais, eles sofreram muitas influências, influenciaram vários povos, eles constituíram outras cidades do estado em vários outros locais, né, povoados, entrepostos comerciais, em todo o Mediterrâneo, na região norte da África. Haverá uma muito importante chamada Cartago, que vocês vão trabalhar lá quando a gente fala de Roma, com uma forma mais efetiva, né? Então, de um modo geral, os fenícios, eles tiveram uma troca cultural muito grande, eles fundaram cidades e povoados em vários espaços, certo? Eles, inclusive, eram chamados de punos pelos romanos, e mais tarde a gente vai estudar, quando estudar Roma, vocês vão estudar as guerras púnicas, que vão ser guerras entre os romanos e alguns descendentes dos fenícios, certo? Bom, então os fenícios eram grandes comerciantes, né? Então eles faziam grandes feiras, digamos assim, apresentando seus trabalhos, eram grandes artesãos, ourives, né? Trabalhavam com tecidos, com a fabricação de vidro, né? Com cerâmicas, eram grandes escultores, né? Então os fenícios, eles trabalhavam muito com essa parte, né, produtiva, manual, né, artesanal, digamos. E um dos seus principais produtos, né, um dos mais valiosos,
preciosos era, digamos assim, a tecelagem, né? E principalmente a tinturaria. Então, eles produziam uma tinta de cor avermelhada, meio arroxeada, né? Chamada púrpura, certo? Ela era produzida a partir de um molusco, certo? Era algo muito difícil, tinha que realmente, digamos, era muito custoso produzir, e por isso mesmo ele era muito caro e acessível apenas às camadas nobres, digamos. Então, dava muito status tu ter um tecido tingido dessa cor, né? Fazia um diferencial aí. Então, nesse sentido, os fenícios também tinham esse elemento importante, certo? O grande legado dos fenícios foi a criação de um alfabeto fonético que a gente tem até hoje, certo? É claro que o nosso alfabeto, ele sofreu influências latinas, influências gregas, tá? Mas o primeiro povo, de fato, a organizar um alfabeto muito mais prático, mais condensado, numa perspectiva fonética, são os fenícios. Eles não inventaram do nada, eles se inspiraram já no que os egípcios já estavam produzindo, certo? Mas eles simplificaram, né? Então eles tinham basicamente uns 20 e poucos, 23 caracteres, se não me engano, e a partir disso eles conseguiram, né, fazer com que a comunicação se tornasse muito mais rápida, certo? Então, porque era um alfabeto mais simples, né, mais condensado, com poucas imagens, ao contrário dos egípcios, que a gente vai trabalhar, que tinham os hieróglifos, que eram coisas, enfim, desenhos super difíceis, que significavam várias coisas, enfim, o alfabeto deles era muito simplificado, tá? Por que isso? Justamente porque eles eram comerciantes, eles precisavam que a coisa fosse rápida, a coisa girasse mais rápido, eles precisavam ter um controle mais efetivo sobre a sua produção, sobre o que vendeu, sobre o que comprou, né, sobre o que lucrou, enfim. Então, os fenícios, nessa perspectiva, eles eram, então, né, enfim, né, como eu disse para vocês, eles criaram esse alfabeto. Eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e basicamente acredito que esses são os principais elementos, né? Então, as cidades-estado fenícias caíram em vários momentos, né? Foram derrotadas por guerras, né? Uma delas, mais conhecida, Tiro, foi derrotada por Alexandre o Grande, né? No período macedônico. Outras cidades, né? Como eram várias, né? Caíram em momentos diferentes, certo? Mas os fenícios deixaram então como legado, né? O alfabeto e essa perspectiva comercial que era muito importante. Tudo bem? Fenícios, basicamente isso aí. Vamos falar um pouquinho dos hebreus, certo? Os hebreus, a gente tem um contato maior, porque é o povo que nos deixou como legado uma perspectiva monoteísta, né, a Bíblia, enfim, né. Então, os hebreus, eles eram povos que, no primeiro momento, acredita-se que fossem nômades, depois seminômades, trabalhavam muito com pastoreio, certo? E que se estabeleceram na Palestina, numa região chamada Canaã, que quer dizer, né, na língua hebreia, Terra Prometida. E nessa perspectiva, então, os hebreus ali se consolidaram nessa região da Palestina, próximo ao Rio Jordão, certo? Então, acredita-se que eles tenham tido contato muito próximo com os sumérios, muitas histórias, né, que depois eles vão compilar ao longo de muito tempo, né, vários grupos diferentes, né, que vão compor o que a gente tem hoje como Bíblia, registraram histórias que já estavam presentes em outros povos, como eu falei para vocês, né, sobre a epopeia de Gilgamesh. Lá na epopeia de Gilgamesh, que é mais antiga, ela tem como perspectiva a ideia do dilúvio. Pois é, os hebreus também têm lá no seu livro essa mesma história, claro, diferenciada, mas também, né? Então, a gente acredita que esses povos têm tido muito contato e trocaram muitas informações, certo? Então, por muito tempo eles se estabeleceram naquela região de Canaã, né? Então, chega o momento dos patriarcas, né? Que se descreve na Bíblia, Abraão, o primeiro patriarca, né? Enfim, e mais tarde, então, né, por causa de questões de seca, de calamidades, etc., eles teriam, então, ido ao Egito, né, junto com um outro povo chamado Ixo, que era um povo guerreiro, que ninguém sabe exatamente de onde era, mas que há essa descrição. E esses Ixos tinham conhecimento bélico diferenciado frente aos egípcios. Eles sabiam lutar em carros, né, como se fossem umas bigas, digamos assim, que fazia muito mais, dava muito mais velocidade e deixava o soldado numa posição diferente, né, acima do outro, mais fácil, então, de atingi-lo. Então, os Ixos venceram os egípcios, né, e ficaram por séculos dominando o Egito, certo? No chamado Médio Império. Neste período, os hebreus estiveram lá no Egito, presente, eram importantes aliados, né, dos governantes. Mais tarde, os egípcios conseguiram retomar o seu poder e, com isso, os hebreus acabaram sendo escravizados, até um momento em que houve, então, uma organização, uma pactuação, né, e seguindo um dos patriarcas, né, do período, que era o Moisés, certo? Que o Moisés, então, teria levado, né, de volta para Canaã
os hebreus, certo? E aí, claro, tem toda uma série de lendas, no sentido de que eles teriam atravessado, né, que Deus teria aberto o Mar Vermelho para eles, teria entregue a Moisés, né, os 10 mandamentos, né, as tábuas com os 10 mandamentos, enfim, é uma série de questões lendárias, né, de histórias que estão na Bíblia. Já houve várias tentativas da ciência, então, tentar explicar, né, as várias citações que a Bíblia coloca, e tem vários vídeos, né, sobre isso, se quiserem procurar, mas o fato é que eles retornam, então, para a região da Palestina, onde eles vão ter que disputar espaço com outros grupos que lá residem, né, os chamados cananeus, filisteus, que são pessoas, são povos, enfim, que vivem naquele espaço. Então, nesse momento, eles retornam, né, e aí uma série de guerras, enfim, para eles conseguirem, né, retomar aquele espaço. Então, a gente tem um primeiro momento lá, no qual nós temos, então, as tribos hebreias se organizando sobre algumas lideranças, né, conseguem tomar uma cidade importante, que é a cidade de Jericó. Mais tarde, então, eles vão se organizar, né, então essas tribos, né, que tinham essa chefia, esses patriarcas, vão se organizar de forma diferente. Nós vamos ter um conselho de anciãos, né, com o chamado juiz, né? Então, esse conselho de anciãos, como a figura de liderança, que é o juiz, é o período dos juízes, esse juiz, ele vai ser a figura de chefe guerreiro, chefe militar e também religioso, né? Então, a gente tem que lembrar que os hebreus, e essa é a grande diferença dele com os demais povos, é o povo que vai estabelecer uma perspectiva monoteísta, não que tenham sido sempre, mas digamos assim, pela maior parte do seu período histórico, eles começaram a ser monoteístas, tinham apenas um único Deus, né? Inicialmente, na Bíblia, nós temos uma fala sobre o Deus El, mais tarde o Deus Javé, enfim, mas é o único Deus, né? Ele vai mudando conforme, digamos assim, a escrita do povo que está compilando aquelas histórias, aquele contexto, certo? Então, a gente tem o período dos juízes, essa liderança, né? E mais tarde a gente vai ter o que a gente vai chamar de período da monarquia, e sendo o primeiro rei, né? O rei Saul. E aí, sim, começamos a ter, digamos assim, as maiores vitórias, né? Dos hebreus sobre aqueles povos que estavam estabelecidos naquela região. Então, depois nós temos o reinado de Davi. Davi vai fundar o reino de Israel, né? Depois nós temos o filho de Davi, que é o Salomão, que aí, de fato, vai ter um momento de maior auge, de maior esplendor, de maior riqueza, né, no sentido do comércio, no sentido de uma produção urbanística, a construção do templo, né, a perspectiva da fé, né, digamos assim, mais, digamos, mostrando, né, todo o poderio da religiosidade, né, dos hebreus. Com a morte de Salomão, nós vamos ter uma série de crises políticas e econômicas. Os reinos, né, vão se dividir, vão ser dois reinos, o reino de Israel ao norte, o reino de Judá, e por isso o termo judeu, certo? Quem vinha de Judá, então os judeus, na verdade, são os antigos hebreus que ficaram nos reinos do sul, certo? Então, o reino de Israel ao norte vai ser tomado pelos assírios, mais tarde o reino de Judá será tomado pelos babilônicos, e eles serão levados, escravizados na Babilônia, né, o chamado cativeiro da Babilônia. Mais tarde os persas vão tomar a Babilônia e vão libertar, né, os judeus, porque os persas tinham uma outra perspectiva de organização social, a gente vai trabalhar com isso, tá? Uma ideia de, entre aspas, tolerância, digamos, tá? Os judeus vão retornar à sua região de origem, né, vão refundar as suas cidades, vão se reorganizar até que a região será tomada, então, pelos romanos, né, mais tarde, vai se tornar uma província romana, e apesar de toda a resistência, né, os romanos, de fato, vão, né, passar muito tempo combatendo guerrilhas, né, dos judeus até destruírem o templo, né, tocarem terror, destruírem a cidade, e com isso vão expulsar, inclusive, né, os judeus daquela região, vai ser chamada de grande diáspora, certo? E a partir daí os judeus não teriam mais, então, seu território, se espalharam, né, por toda a Europa, enfim, né, pelo mundo, digamos assim, e a sua fé se manteve, era o que mantinha unificado, já que não havia mais uma unidade política, territorial, era a fé, então, a cultura que unia esses povos, certo? Então, resumo da ópera, pessoas, quando falarem de fenícios, você tem que saber o quê? Comércio marítimo. Nesse comércio marítimo, então, uma ideia de talassocracia. O que é isso? Talassocracia, talos é mar, kratos é poder. Então, poder vem do mar, ou seja, aqueles que controlavam, de modo geral, a cidade fenícia, eram aqueles que, de alguma forma, mandavam no comércio marítimo, certo? E alfabeto, é isso que você tem que saber, tá? Comércio, alfabeto, comércio marítimo, alfabeto, basicamente é isso em relação aos fenícios, tá? Essas palavras-chave. Em relação aos hebreus, tem que saber monoteísmo, Bíblia, né? Basicamente também esses são os principais elementos, tá bom? Conversaremos mais pra frente, se vocês tiverem dúvida, vão entrando em contato, tá? A gente vai dialogando, certo? Beijo, se cuidem, tá?
externo.